Olá, tenho vontade de sair do Brasil, começar uma vida nova, dar uma volta de 180 graus, deixar tudo pra trás, começar de novo, estudar fora. Bom, pessoal, eu fiz isso faz 10 anos mais ou menos. Tô morando fora do Brasil já faz bastante tempo. E hoje eu quero compartilhar com você que está pensando em sair, já tem talvez uma mudança programada, ou simplesmente está sonhando em fazer isso. Algumas coisas, pessoal, que vocês podem fazer, algumas dicas para quem está pensando em sair, que pode fazer a sua mudança muito mais fácil. Coisas que eu não sabia, não pensei quando eu saí, e hoje em dia eu gostaria de saber disso. Então eu vou compartilhar com você, minha intenção é te ajudar. Fica à vontade aí para comentar, para perguntar, para, enfim, concordar, discordar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, tá bom? Só para dar um contexto para vocês, aqui atrás é o cemitério da Recoleta. Eu tô passando na rua que tá detrás dele. E é toda uma quadra, então. Tô aqui na Recoleta, em Buenos Aires, na Argentina. Eu tô procurando aqui um lugar tranquilo, que dê pra gravar, sem muita interrupção e que seja bonito, né? Eu tô aqui, Cache Guido, na Recoleta. Aqui tá a Biblioteca Nacional de Buenos Aires, lá no fundo. Eu acho que vai ser aqui mesmo. Cansei. Tá muito quente aqui. Bom, pessoal, a primeira coisa, que eu acho que ela é meio óbvia e muita gente já sabe, é a preparação financeira, tá? Eu não pensei muito antes de me mudar. Eu tinha 22 anos. Saí... Foi tudo muito rápido, sabe? Programei a minha viagem e então eu não tive muita preparação. Por isso que eu disse que eu gostaria de ter pensado algumas coisas antes de vir. Às vezes a gente não consegue, né, pessoal? Às vezes a vida, ela te pede decisões rápidas, mas se você tiver tempo, isso pode servir bastante pra você. No meu caso, eu acho que a primeira coisa que eu posso compartilhar com vocês, que pode ser bem útil assim nessa questão assim da mudança, é se prepare financeiramente. Bom, pessoal, eu sei que dinheiro não é uma coisa fácil de opinar, porque cada lugar tem a sua particularidade, cada bolso tem a sua particularidade. Mas assim, pessoal, isso é algo muito importante. Por quê? Se você está se mudando para um país novo, você tem que saber que existem muitos gastos que a gente não prevê. A gente às vezes se esforça bastante para pensar neles, mas a gente não tem total visibilidade do que vai acontecer. Então, às vezes a gente vai chegar num país, a gente vai ter que ficar bastante tempo esperando até conseguir um trabalho. Então a gente precisa ter um colchão, precisa ter uma reserva. E quanto mais dinheiro você conseguir levar para essa sua viagem, ou digamos esse orçamento para sua viagem, para sua mudança, melhor. A sua vida vai ser muito mais tranquila. Às vezes a gente tem que traduzir documento, a gente tem que fazer trâmites, a gente tem que fazer muita coisa, sabe? Então a minha primeira dica é: se prepare financeiramente. Se você está indo para um país mais barato, melhor, sabe? Às vezes tem países que tem um custo de vida muito mais barato, melhor. Porém, às vezes você vai ver que o custo de vida vai variar bastante de algum lugar para outro, tá? De um lugar para outro. Então, a minha primeira dica é: se prepare financeiramente, sabe? Faça reservas. Eu não fiz isso quando eu vim pra cá. Tinha alguma reserva, mas não era tanto. E a minha vida teria sido bem mais fácil, porque, por exemplo, aqui, se a gente vai se mudar dentro da cidade, dentro de Buenos Aires, a gente precisa dar, às vezes, o valor de uns 4 meses de aluguel para poder entrar num apartamento. Então, como é que você vai tirar todo esse dinheiro assim de uma vez, né? Então, se prepare financeiramente, sabe? Isso vai ajudar bastante você. Bom, então, uma vez que você já tem esse dinheiro, que eu acho que é uma das partes principais, você nunca vai se arrepender de ter guardado dinheiro, pessoal. Você vai se arrepender de não ter feito isso, mas de ter guardado dinheiro, não. Então, acredite em mim. Guarde o máximo que você puder, faça economias ou separe um orçamento para isso, tá? Porque isso vai fazer a sua viagem bem mais tranquila. A segunda coisa, pessoal, que talvez a gente não pensa
pensa em passaporte, pensa em tantas coisas assim quando a gente está se mudando, mas faça uma pastinha online ou algo assim para guardar cópias digitais dos seus documentos, passagens, tudo isso deixa assim bem à mão, sabe? Caso você precise, você só abre ali e já tem acesso a esses documentos. Obviamente, né, pessoal? Se prepare para trazer esses documentos com você, o que você conseguir, carteirinha de vacinação, passaporte, tudo isso. Mas tenha uma cópia online. Isso às vezes vai facilitar bastante, assim, trâmites, você ter acesso a números de documento, você poder mostrar documentos. Ir para outro país, pessoal, tem sempre burocracia e exige, assim, um preparo de você nesse sentido. Então, faça isso, tá? Tem uma pastinha, isso só vai te ajudar. Bom, pessoal, no meu caso, eu vim para um lugar que fala espanhol, tá? E aí, o que é o mal do brasileiro, né? O mal do brasileiro e dos hispanohablantes também, né? É que a gente sempre acha que a gente fala um outro idioma. Se você está indo para um país que tem um idioma diferente, pessoal, aprenda o idioma. Dedique algum tempo para aprender esse idioma. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tenha muita dificuldade com idiomas, tá? Eu tenho relativa facilidade. Porém, cheguei aqui e eu não falava espanhol, não tinha estudado espanhol. E eu achei que ia ser muito fácil. Eu achei que eu não ia necessitar aprender o idioma assim para vir para cá. Porém, pessoal, quando eu chego aqui, meu primeiro dia já foi bem traumatizante, porque eu fiquei assim assustado. Porque uma coisa é um argentino, por exemplo, vir falar com você diretamente, fazer mímica e te explicar alguma coisa ou te perguntar alguma coisa, e outra coisa é você se mudar para um país e precisar fazer trâmite, precisar trabalhar, precisar entender o que as pessoas estão falando, sabe? E isso às vezes a gente subestima, tá? Então, se você está indo para outro país, a minha terceira recomendação é aprenda o idioma, se esforce em aprender o idioma, tá? Porque você vai querer entender o que as pessoas estão falando, você vai querer se integrar um pouco, né, na sociedade, pelo menos para poder viver. E o idioma, pessoal, não vai mudar por causa de você, sabe? Você vai precisar disso. Então, aprenda o idioma, se dedique, não faça que nem eu, que não aprendeu e e tive que aprender na marra, tá? Para você ver, o espanhol é bem mais fácil em comparação a outros idiomas, e assim mesmo eu já passei dificuldade. Então, essa é a minha terceira dica. Pessoal, minha quarta dica é: faça um check-up médico, tá? O que eu quero dizer um check-up? Por exemplo, eu sei que isso a gente não tem controle sobre a saúde, sobre como que vai ser, quando que tu vai ter um problema de saúde. Mas, pessoal, você pode adiantar vários problemas, sim. No meu caso, pessoal, vou contar para vocês a minha experiência. Eu cheguei aqui e eu já sofri várias vezes com um problema de cálculos renais, tá? Dado aleatório, mas pode servir. E o que acontece? Eu vim para a Argentina, não falava espanhol e tenho uma crise de pedra nos rins. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se eu tivesse feito um check-up antes de vir para cá, algo que eu já tinha feito outras vezes, eu teria identificado que tinha um cálculo e provavelmente eu teria visto que ele já estava bem próximo de se mover. E eu vim para um país, eu não tinha família aqui, eu não falava o idioma, não tinha tanto dinheiro de reserva. Então, o que eu quero dizer para você? Faça um check-up, sabe? Evita tudo que você conseguir evitar, evite, tá? Se você tem que fazer um check-up odontológico, faça. Se você tiver que fazer um exame de sangue, sei lá, faça o que você puder fazer, tá? Isso pode evitar dor de cabeça e você consegue ter uma viagem também muito mais tranquila, caso você consiga identificar algo com antecipação, tá? Então, essa é a minha quarta dica. Faça um check-up. Eu sei que nem sempre é possível, mas se possível, vá com o seu médico, pergunte, faça uma bateria de exames, também faça vacinas, se você tiver que fazer vacinas. Aqui para a Argentina, na época, eu tive que fazer uma ou duas vacinas. Então, faça vacinas, sabe? Faça um checklist e tudo que você conseguir adiantar, adiante. Pessoal, outra dica: aprenda sobre a cultura local, tá? Do lugar que você está indo.
Porque às vezes é muito fácil a gente julgar o país ou querer tirar conclusões assim precipitadas, sabe, sobre por que eles agem de determinada maneira, por que eles são rude, por que eles falam alto, por que eles, sabe, ou o contrário, por que eles são fechados. Pessoal, às vezes a gente não sabe o contexto de um país. O Brasil teve uma maneira de surgir na história, tá? Teve um tipo de origem e muitos outros países têm outra. E às vezes isso explica por que as pessoas são mais fechadas, sabe? Por que as pessoas são mais abertas, por que as pessoas falam mais, por que as pessoas falam menos. No meu caso, para quem já segue aqui o canal, sabe que eu falo algumas coisas sobre a Polônia também. Muita gente fala, a Polônia é super fechada. Pessoal, a Polônia tem uma história, esse é um exemplo, tá? Tem uma história, se você pesquisar na história vai ver que foi um país que passou por muitas guerras e em determinado momento da história deixou de existir. É fácil a gente chegar e dizer, vocês têm que ser super amigáveis com todo mundo. Nossa história é uma outra história totalmente diferente. Então, aprenda sobre a cultura local, a história, a origem do país. Isso talvez vai fazer muito mais a sua adaptação muito mais fácil, tá? Outro ponto que eu quero falar estabeleça expectativas reais, tá? Por quê? Pessoal, depois que a gente chega, pela minha experiência, eu já vejo que assim, uns 6 meses, pega assim uma crise assim de homesick, sabe? De saudade da casa, muito forte. Parece assim que a gente tá bem frustrado, a gente não gosta de nada, a gente não tá... nada tá como a gente tinha planejado. E isso é normal. Só que assim, pessoal, às vezes isso acontece, ou melhor, às vezes isso é pior e mais forte porque a gente não colocou expectativas corretas, sabe? A gente veio esperando que ia ser o mundo, não sei, das maravilhas, que tudo ia ser perfeito, que todos os meus problemas, no meu caso, né, do Brasil, vão se resolver. E não é assim, pessoal, não é assim, sabe? Se você tiver preparação emocional, sabe, se você já começar a pensar nisso agora, a sua adaptação vai ser muito mais fácil. Eu conheço muita gente aqui na Argentina, vem muita gente estudar medicina, e muita gente assim, em 6 meses já dá aquela crise louca, já quer ir embora. Pessoal, a gente tem uma cultura diferente, seja na Argentina, seja em outro lugar que você for, e é outra cultura, sabe? Você está se adaptando àquilo ali. Então você tem que estar aberto para saber que às vezes as coisas vão ser como a gente quer e às vezes as coisas não vão ser. Se você ir para um país e só quer falar o seu próprio idioma, faça o que você quiser, mas vai ser mais difícil. Você vai estar, como eu posso dizer para você, você vai estar batendo de frente com toda uma cultura. Eles não vão começar a falar o seu idioma só porque você é legal. Perdão, eu sou às vezes meio direto, mas é verdade. Então, coloque expectativas corretas, tá? E isso vai te ajudar bastante no momento da adaptação, com o homesick, com a sua, como eu posso dizer, no momento da crise emocional, sabe? Se você já estiver bem preparado, isso vai te ajudar. Saiba que isso é real. Provavelmente você vai passar por isso, porque quase todo mundo passa por isso, mas você pode amenizar isso, tá? Essa crise, digamos. Outra coisa, pessoal, que eu sei que não é algo que todo mundo pode fazer, mas se possível, faça. Eu tô aqui com a minha colinha. Visite o país antes de você se mudar, sabe? Se você puder ir conhecer o país, até vai ajudar bastante nessa questão assim da expectativa. Eu sei que ser turista num lugar não é o mesmo que ser residente num lugar, tá? A nossa visão muda bastante nessas duas situações. Porém, pessoal, vai ajudar bastante se você visitar, porque você vai conseguir, sei lá, pessoal, já estabelecer assim mais ou menos uma ideia do que vai ser quando você chegar. Porque às vezes, por exemplo, você já ouviu falar aquela coisa de Paris, como é que era? Tem um nome, não lembro. Síndrome de Paris, eu acho que se chama, que o pessoal idealiza o lugar e quando vai não é a mesma coisa. Provavelmente você vai fazer isso com um lugar que você quer se mudar, porque você tem expectativa, porque a gente é humano e a gente faz isso. Mas assim, pessoal, se for possível visitar, visite.
sabe? Eu sei que não vai ser possível para todos, às vezes é um intercâmbio, você já tem um lugar que assim que é super conhecido, sei lá, vamos pensar, é um lugar tipo Londres, né, que já é um lugar que muita gente vai, você vai ter bastante informação sobre o lugar, então assistindo pessoas que moram lá, você vai conseguir tirar uma ideia mais ou menos de como é a vida lá, mas assim, sempre que você conseguir ir diretamente vai ser muito mais fácil, tá bom? Outra dica, assim, administrativa, digamos. Quando eu vim aqui pra Argentina e como foi tudo muito rápido, eu não tinha muito tempo assim de me organizar assim na questão administrativa. Mas assim, pessoal, se você puder de alguma maneira fazer uma procuração para pessoas de confiança, né? Não precisa ser uma lei nos poderes, mas assim uma procuração que te ajude a caso você tenha que fazer algum trâmite no Brasil de emergência, caso alguém tenha que pagar algo no seu nome, caso alguém tenha que fazer alguma coisa assim, existem vários tipos de procurações. Vá num cartório, se informe e deixe uma procuração para pessoas que você confia. Que nem eu falei, né, pessoal? Aí é sua responsabilidade, mas não deixe uma coisa assim, tipo, plenos poderes, se não é o caso. Mas assim, é bom você ter alguém no Brasil que possa te ajudar em questões assim financeiras, que sejam fáceis. Às vezes, pessoal, você não vai poder viajar ou fazer trâmites assim muito rápidos para uma coisa assim tão simples. Então a minha recomendação é se prepare, se organize e talvez isso pode te ajudar. Ter alguém que possa fazer trâmites no seu nome. E ainda mais se você está pensando em se mudar e ficar bastante tempo ou indefinidamente em algum outro lugar. Bom, pessoal, outra coisa é a saudade, tá, pessoal? Eu sei que quando a gente sai, a gente já tem um plano que vou visitar tantas vezes, vou fazer tantas vezes um passeio, enfim, vou chamar tantas vezes. Pessoal, às vezes a saudade vem e a gente não consegue seguir o nosso script, tá? O nosso roteiro. E as coisas saem um pouco do controle, a gente não pode viajar tantas vezes quanto a gente gostaria. Então, a minha dica agora também é emocional. Passe tempo com a sua família, com seus amigos antes de ir. Vá nos lugares que você gosta de ir, coma o que você gosta de comer no Brasil, porque depois você não sabe quando que você vai poder comer de novo. Eu sei que parece meio forte isso, mas é verdade, pessoal. É parte da vida de quem vai morar fora. E é melhor você já ir entendendo que você não vai conseguir ter tudo, sabe? Você não vai conseguir ter tudo. Passe tempo com a sua família. Olhe filme com a sua mãe. Vai, não sei, coma aquele doce que você gosta de comer. Vá naquele lugar que você gosta de ir. Porque às vezes, pessoal, as coisas mais cotidianas, às vezes da tua cidade, da tua família, coisinhas pequenas e até mesmo bobas hoje em dia, quando você sai, se tornam coisas muito valiosas, sabe? Que você gostaria muito de ter aquela mesma oportunidade. Então a minha recomendação é aproveite, faça isso, porque você pode depois querer muito e não ter a oportunidade de fazer. Então passe tempo antes de sair com quem você ama. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ter pensado, porque eu achei que ia ser muito mais fácil voltar, que ia ser muito mais fácil estar viajando, e às vezes não é tão fácil. Essa também agora já é mais também para quem já mudou, para quem já tá fora. Pessoal, quando você chega num país, às vezes você vai ficar assim longe de todo mundo e passando todo aquele assim um turbilhão de emoções, sabe? E você fica carente, não sei, de amizade, fica se sentindo sozinho, fica se sentindo, sei lá. E às vezes, pessoal, a gente vai na onda de outras pessoas, assim, tentando se integrar. Acho que é normal, né? Algo bem humano. Mas assim, filtre sempre as pessoas que você vai deixar se aproximar de você quando você chegar no país, tá? Nem sempre as primeiras pessoas que vão aparecer são as melhores. Às vezes sim, isso depende da sua sorte. Mas assim, vai ser muito importante criar um grupo de contenção pra você, sabe? Novos amigos, que vão te ajudar a ver a cultura local de outra maneira, sabe? Você chegou, sei lá, na Irlanda, você chegou na Europa,
ou até mesmo, sei lá, outro estado, é muito importante você ter um grupo assim de contenção. Esse grupo assim, ele vai te ajudar, sabe? Em muitos momentos, vai ser a sua família muitas vezes, mas é muito importante você filtrar muito bem quem vão ser essas pessoas, porque, como eu falei antes, tem gente muito boa em todo lado e tem gente ruim também em todo lado, então você tem que pensar bem, sabe? Ter critérios, digamos, para escolher as pessoas. Isso é algo que eu gostaria de saber. Confiei muito assim já de primeira e depois tive que filtrar algumas pessoas, remover algumas pessoas. Óbvio também, não sempre, né? Mas tem gente também muito boa que você pode deixar e pode se aproximar e pode conectar. Bom, pessoal, e a última coisa, que já é mais avançado, né? Mas vai servir você já saber disso já desde o começo. Saiba o seu objetivo no lugar que você tá? Porque a vida ela é feita de muitos ciclos. Tem momentos de se mudar, momentos de voltar, momentos de fazer tantas coisas. E você saber o motivo pelo qual você tá lá vai te ajudar bastante a guiar suas decisões, né, no lugar. Se você não tem ideia do que você está fazendo, você não sabe se você quer ir pra lá, se quer ir pra cá, se quer estudar, se quer construir uma vida, se quer juntar dinheiro, enfim. Tá, pessoal, isso pode ser um problema, porque vai demorar bastante nas suas decisões. Ter um objetivo, por que eu estou indo para esse lugar, qual é o meu objetivo em vir para esse lugar, por que eu escolhi esse lugar, enfim. Tenha tudo isso bem claro, porque isso vai te ajudar a saber o momento de avançar, o momento de parar, o momento de retornar, tá? Mas pense assim, que se você não souber, você vai às vezes ter muito mais dificuldade de discernir quando você precisa tomar uma decisão importante, tá? Que nem eu, por exemplo, eu vim aqui pra Argentina, eu passei por isso. Chegou um momento que eu disse, eu ia vir pra cá pra ficar uns 2 meses, 3 meses e 10 anos. E passei por essa pergunta várias vezes, tipo, vale a pena? O que eu tô fazendo aqui? Vou estudar, enfim, vou trabalhar, o que eu vou fazer aqui? E eu gostaria de saber disso antes de vir, porque talvez eu tivesse aproveitado mais o meu tempo, né? As minhas decisões. Mas isso talvez também pode te ajudar. Pode também te ajudar com isso. A Elina falou, né? Quando? Já faz 7 anos. Ai. Mas assim, essas são as minhas dicas. Espero que tenha te ajudado. Mudar de país definitivamente é uma boa experiência. Ela é difícil, ela faz a gente amadurecer muito, a gente aprende muito, a gente enriquece muito como pessoa. E se você puder se preparar antes da sua viagem, isso vai ser melhor ainda, tá? Então eu te convido aí para deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Comente aí o que você achou, se você concorda, discorda das minhas dicas, e se inscreve no canal pra gente continuar conectado. Eu vou ficar gravando em todos os lugares onde estiver passando e compartilhando a minha experiência, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pessoal, de todo mundo que me escreve. Um beijo e até a próxima.